eu vou... Sim, pronto. Começou. Isso. Pois não, Yuri. Bom dia. Com licença. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 4º Congresso Internacional do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do DF. Saudamos todos os presentes. Lembramos que para o certificado de participação nesta palestra, o link será disponibilizado no chat da plataforma Zoom. Nesse momento, teremos a palestra Políticas Públicas e Direitos Sociais no Estado de Bem-Estar Social, com a palestrante doutora Lorena Vasconcelos Porto, de quem faremos uma breve leitura do currículo. Lorena Vasconcelos Porto é doutora em Autonomia Individual e Autonomia Coletiva pela Universidade de Roma Tor Vergata, mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Universidade de Roma Tor Vergata, procuradora do Trabalho, professora convidada do mestrado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Seguridade Social da Universidade Externado de Colômbia e da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para mediar esta palestra, convidamos a professora Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos, a quem passo agora a palavra. Obrigada, Yuli, mestre de cerimônia desse painel. Em nome de quem eu agradeço a colaboração de todos os mestrandos e mestrandas para o sucesso desse evento. E saúdo também a todos os presentes, os professores, na pessoa do professor Maurício Godinho Delgado, cumprimento a todos. E cumprimento a todos os participantes, agradecendo o privilégio de compartilhar essa manhã de quarta-feira conosco. A nossa convidada para o primeiro painel do 4º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, Direito da Seguridade Social do DF, Centro Universitário, é a professora Lorena Vasconcelos Porto, que nos honrará com a palestra Políticas Públicas e Direitos Sociais no Estado de Bem-Estar Social. Muito felizes hoje com a presença da professora Lorena Porto Vasconcelos, nesse painel ao lado do professor Maurício Godinho Delgado, que é o decano do nosso programa e um dos maiores estudiosos em estado de bem-estar social, parceiro intelectual da professora Lorena em diversas obras de grande valor acadêmico. Como foi dito aqui em conversa anterior ao início do evento, a professora Lorena ela já integrou o nosso programa para nosso orgulho e satisfação. E, como disse o professor Paulo, plantou a semente desse programa e retorna hoje a essa casa para reafirmar essa parceria sólida que tem com o programa e que muito nos honra. A professora Lorena ela tem uma experiência internacional em direito do trabalho, em direitos humanos, uma experiência consistente e temos certeza que teremos um momento muito especial nessa manhã de quarta-feira com a sua presença, professora Lorena. Eu passo a palavra ao nosso decano, idealizador e alma desse programa, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e professor doutor Maurício Godinho Delgado, para também saudar a nossa convidada. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Cumprimentos especiais à caríssima professora Lorena Porto, que aceitou o nosso convite do nosso mestrado e meu pessoal para honrar o nosso Congresso Internacional com a sua palestra já anunciada. Meus cumprimentos à professora Maria Cecília Lemos, vice-coordenadora do nosso mestrado, e, a partir de poucas semanas atrás, editora-chefe da nossa revista. Quero até aproveitar esse momento para compartilhar com toda a comunidade. A nossa revista foi criada no primeiro semestre de 2015. A professora Lorena já estava aqui conosco nos diálogos antes de criar o mestrado e iniciou desde o seu começo e foi fundamental no mestrado e na revista, trazendo sempre contribuições internacionais preciosíssimas na nossa revista. Atuei como editor acadêmico na revista por cerca de 6 anos, pela regra que rege a magistratura, não poderia ser editor-chefe,
é proibido, não só pela Constituição, como pela lei orgânica, como por resolução expressa do CNJ. Então, a partir desse semestre, passei o bastão, como lembra o professor Paulo fazendo essa imagem muito providencial das Olimpíadas, ou seja, a professora Cecília entra agora na editoria-chefe da revista para alcançar o grande prêmio, que vai ser a nossa promoção da revista, é nossa, a revista é do nosso mestrado, é do nosso DF, é como uma revista que almejamos o Qualizar 1, né, professora Cecília, para a nossa revista, e ela receberá essa premiação certamente pela alta qualidade da revista. Mais de 80 artigos foram publicados, e entre esses 80, cerca de 30 ou mais foram artigos internacionais. E a professora Lorena teve um papel fundamental, sempre, mesmo depois que teve que nos deixar, sempre foi uma grande parceira do mestrado e da nossa revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Então, nossos agradecimentos e nossas homenagens à professora Lorena. Continua a ser uma parceira de pesquisa muito importante. Temos 3 livros publicados em conjunto, com autores internacionais e brasileiros. Este ano de 2021, lançamos um livro também sobre o tema de Estado de Bem-Estar Social, pela editora Tirran Loblanc, que é o livro A América Latina e o Estado de Bem-Estar Social. Trouxemos o debate para a América Latina. Infelizmente, ainda não temos Estado de Bem-Estar Social de uma maneira sofisticada em nenhum país latino-americano, mas é um projeto que está bem firme na Constituição. Vamos ouvir hoje a professora Lorena, então, exatamente sobre esse tema, políticas públicas e direitos sociais no Estado de Bem-Estar Social. Nesses livros publicados, a professora Lorena é que realmente angariou o prestígio da participação de várias dezenas de autores internacionais nas 3 obras. Somando as 3 obras, nós temos em torno aí de 50, 60 autores brasileiros e estrangeiros escrevendo sobre o estado de bem-estar social, que é a matéria da nossa presente palestra. Então, é com muita honra, professora Lorena Vasconcelos Porto, procuradora do trabalho, professor universitário, grande cientista, como dizem os espanhóis, científico, e que nos dá aqui a alegria de ter a sua presença aqui entre nós para esse tema tão importante para o nosso campo social de direito. Muito obrigado, professora Lorena. Obrigada, professor Maurício. Eu que agradeço aí também o anúncio público dessa sucessão na revista. Não esperava aqui que essa notícia fosse amplamente divulgada, porque, na verdade, é uma questão técnica. O senhor continua sendo o nosso grande idealizador e mestre, né, na edição da revista, e a professora Lorena, sem dúvida, foi uma das precursoras do caráter internacional que essa revista adquiriu. Uma das grandes responsáveis pelo seu trânsito internacional. E o senhor conseguiu expressar, de fato, o nosso sentimento de gratidão à professora Lorena e admiração pela sua capacidade de articulação e de trânsito, né, entre temas do direito internacional, dos direitos humanos, temas tão relevantes para a nossa sociedade, sobretudo nesse momento de vulnerabilidade social que nós enfrentamos em razão da pandemia, em que o estado de bem-estar social, o Estado brasileiro precisa ser chamado, né, a agir e atuar em defesa do ser humano e do desenvolvimento da economia com respeito aos princípios constitucionais. Então, eu passo imediatamente a palavra à professora doutora Lorena Vasconcelos Porto, para que nos brinde, então, com a sua palestra. Professora Lorena, agradeço mais uma vez a sua presença.
Bem, então, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu cumprimento aqui o professor Maurício Godinho Delgado, professora Maria Cecília Lemos, os demais professores do mestrado da UDF, que estão aqui presentes, professor Paulo, coordenador do mestrado, professor José Roberto Freire Pimenta, a reitora, professora doutora Maria Beatriz Eckert-Hoff, cumprimento aos mestrandos e mestrandas que estão aqui nos acompanhando também. Para mim é uma grande honra poder participar desse Congresso Internacional de Direito do Trabalho e de Direito da Seguridade Social do Centro Universitário do Distrito Federal, do DF. É sempre uma honra participar e compartilhar com vocês esses eventos acadêmicos de tanta relevância, né, inclusive de âmbito internacional. Parabenizo a professora Cecília por ser atualmente editora-chefe da revista. Eu tenho certeza que a revista do DF vai alcançar essa qualificação do Qualis da CAPES, porque, de fato, é uma publicação de grande excelência que conta com a participação de importantes autores brasileiros e também internacionais. Como já anunciado aqui pelo professor Maurício, pela professora Cecília, o tema sobre o qual eu vou falar com vocês hoje é a questão das políticas públicas e dos direitos sociais no estado de bem-estar social. Também já foi dito que eu e o professor Maurício Godinho organizamos livros coletivos sobre esse tema. O primeiro deles foi sobre o estado de bem-estar social no século XXI, a primeira edição em 2007, quando eu estava no mestrado da PUC de Minas Gerais. O professor Maurício era meu professor no mestrado. Esse livro teve a sua segunda edição, ambas publicadas pela LTR em 2018. No ano de 2019, nós lançamos um novo livro sobre o estado de bem-estar social, chamado Welfare State, Grandes Desafios do Estado de Bem-Estar Social, publicado pela LTR em 2019. E neste ano temos essa publicação pela editora Tihan Loblanche, desse livro que é intitulado América Latina e o Estado de Bem-Estar Social, Características, Obstáculos e Desafios. Neste livro coletivo, que conta com estudos de 15 autores brasileiros, entre os quais eu e o professor Maurício, 8 autores latino-americanos, norte-americanos e europeus, de importantes instituições universitárias de diferentes países. E neste livro, além da apresentação dessa obra coletiva, eu e o professor Maurício fizemos juntos o primeiro capítulo da obra, intitulado Estado de Bem-Estar Social, Características Gerais, Obstáculos e Desafios na América Latina. Então, a minha conversa de hoje com vocês, ela é baseada em grande medida neste livro coletivo, essa nossa última publicação, e em especial esse capítulo de autoria do professor Maurício comigo, em conjunto comigo. Então, nessa nossa conversa de hoje, eu tentarei discutir 3 questões principais. A primeira delas é analisar o estado de bem-estar social, ou seja, esse modelo de organização da sociedade política e da sociedade civil que se tornou prevalecente na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Também pretendo debater as razões pelas quais esse modelo do estado de bem-estar social jamais alcançou uma concretização efetiva nos países da América Latina, entre eles o Brasil. E, por fim, eu também pretendo destacar as relações intrínsecas existentes entre o estado de bem-estar social, as políticas públicas, os direitos sociais e, entre os direitos sociais, de maneira especial, os direitos trabalhistas, individuais e coletivos. Bem, o estado de bem-estar social, também denominado welfare state, na expressão em inglês, ele tem as suas raízes históricas na segunda metade do século XIX, na Europa Ocidental, através de instituições, de normas de regulação das relações de trabalho
e das relações previdenciárias. Então, as raízes históricas do estado de bem-estar social residem na segunda metade do século XIX. Porém, os marcos jurídico-normativos do estado de bem-estar social residem nas primeiras constituições sociais que foram editadas no mundo. Aqui eu me refiro à Constituição do México, de 1917, e à Constituição Alemã da República de Weimar, de 1919. Ambas as constituições trazem para o patamar constitucional o direito do trabalho e a seguridade social. Nós tivemos também como marco jurídico normativo do estado de bem-estar social a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, por meio do Tratado de Versalhes, de 1919, que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Com a OIT é conferido um novo status ao direito do trabalho individual e coletivo, ou seja, um status internacional, né, de direito internacional do trabalho. E o estado de bem-estar social, ele de fato se fortaleceu após a Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, no contexto do advento do chamado constitucionalismo humanista e social. E aí, como marcos jurídicos, nós podemos mencionar as constituições da França, de 1946, da Itália, de 1947, da Alemanha, de 1949, e, posteriormente, com a restauração dos regimes democráticos na Espanha e em Portugal, nós tivemos a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978. Como dito anteriormente, o estado de bem-estar social é um modelo de organização da sociedade civil e da sociedade política, marcado pelo respeito e pela valorização do trabalho e das instituições incumbidas da proteção do trabalho, e também do respeito e valorização da rigidez física e psíquica do ser humano trabalhador, inclusive, em suas diversas fases de vida, através de um sistema público de saúde e também de seguridade social. E nesse modelo de estado de bem-estar social, houve a extensão dos direitos políticos aos indivíduos que não são proprietários e também às mulheres, ou seja, com o fim do sufrágio do sufrágio censitário masculino, em busca de um sufrágio efetivamente universal, ou seja, do direito de votar e ser votado, estendido a todos os seres humanos, independentemente de renda ou propriedade, e também às mulheres. E no estado de bem-estar social, nós temos a concretização dos direitos sociais, entre eles os direitos trabalhistas, em contraposição àquela ideia excludente de direitos estritamente individuais. Por quê? Porque com a evolução da ideia de que o Estado, não apenas o Estado é devedor dos direitos sociais, é claro que o principal devedor dos direitos sociais é o próprio Estado, por exemplo, através da prestação de serviços de saúde, de educação, seguridade social, serviços públicos universais e gratuitos, como a educação e a saúde, mas além do Estado, como devedor dos direitos sociais, no modelo de estado de bem-estar social, também a sociedade civil é devedora de direitos sociais. E aqui um grande exemplo são os direitos trabalhistas, ou seja, devedores dos direitos trabalhistas são empregadores e, portanto, particulares. E aqui nós temos o tema bastante discutido pela doutrina dos direitos humanos, do direito constitucional, da chamada eficácia horizontal, e alguns falam da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, entre eles os direitos trabalhistas. E isso por quê?
o atendimento das necessidades, das carências do ser humano, ou seja, dos direitos sociais, esse atendimento não pode ser feito exclusivamente pelo Estado, né? Também deve ser feito pelos particulares, como é o caso dos empregadores, através do cumprimento dos direitos trabalhistas, e também pela própria família. A família também tem um papel muito importante no atendimento dos direitos sociais. E aqui nós temos uma discussão que vem ganhando importância cada vez maior, que é a questão do papel das mulheres, né, nesses serviços e nesses atendimentos de cuidado no seio da família, né? Cuidado com os filhos, cuidado com as pessoas mais idosas, cuidado com as pessoas doentes, e toda a discussão capitaneada, por exemplo, pela professora Silvia Federici, que esses deveres de cuidado por parte das mulheres consistem muitas vezes em trabalho não remunerado, como é o caso do Brasil, por exemplo, e isso deve ser repensado, refletido e alterado no modelo de estado de bem-estar social. Tanto que, em modelos mais evoluídos e sofisticados de estado de bem-estar social, essas tarefas de cuidado assumidas predominantemente pelas mulheres na família já são devidamente remuneradas, valorizadas, e já existe um melhor compartilhamento em termos de gênero, né, no caso com os homens, dessas tarefas de cuidado no seio da família. Mas, de todo modo, né, a família tem um papel primordial no atendimento dos direitos sociais, a sociedade civil, os particulares também têm, como é o caso dos empregadores com relação aos direitos trabalhistas, mas é principalmente o Estado, no modelo do welfare state, que tem um papel primordial para garantir que os direitos sociais sejam efetivamente cumpridos e observados, o que é feito, por exemplo, e primordialmente, através da implementação das políticas públicas. E aqui, começando a falar dos diferentes modelos e classificações de estado de bem-estar social, nós podemos, primeiramente, falar de uma classificação bastante tradicional, mencionada pela doutrina, especializada nesse tema, que é a classificação proposta pelo professor dinamarquês Gösta Sping Andersen, que tem uma obra clássica chamada de Os Três Mundos do Estado de Bem-Estar Social, publicado em 1990, na qual ele traz uma tipologia bastante conhecida de estado de bem-estar social. Então, o professor Sping Andersen fala de 3 modelos de estado de bem-estar social. O primeiro modelo, denominado social-democrata, que seria aquele mais igualitário, onde há uma prevalência da atuação do Estado no atendimento das carências, né, das necessidades dos seres humanos. É um modelo que está presente, por exemplo, nos países escandinavos, né, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, né? O segundo modelo é denominado pelo professor Sping Andersen como modelo conservador corporativista, que é também significativamente igualitário, mas no qual já há uma presença importante da família, além do Estado, no atendimento dessas necessidades humanas, no atendimento dos direitos sociais. E, como exemplo desse modelo conservador corporativista, o professor Sping Andersen aponta a Alemanha. E, por fim, o terceiro modelo é aquele denominado de liberal residual, que dos 3 modelos de estado de bem-estar social é o menos igualitário, pois já há uma presença relevante do mercado capitalista, embora haja também uma presença do Estado, no atendimento das necessidades e carências humanas, dos direitos sociais. E o exemplo dado é dos Estados Unidos da América. Bem, nós vamos ver melhor adiante, mas, de toda maneira, aqui eu já faço uma advertência que o avanço do neoliberalismo, né, do liberalismo extremado
a partir do final da década de 70, 1970, início da década de 1980, nos países centrais do sistema capitalista, notadamente na Inglaterra, com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, e também na Alemanha, com Helmut Kohl, e esse avanço do neoliberalismo para outros países do mundo, como a América Latina, como o Brasil, a partir aí da década de 1980 e principalmente 1990, o neoliberalismo ele sustenta, ele defende um modelo de Estado oposto ao do Estado de bem-estar social, ou seja, a eliminação das responsabilidades do Estado pelo bem-estar dos seres humanos, entregando essas responsabilidades para o mercado, para a relação entre os indivíduos e o mercado econômico. E aí é claro que quando se deixa ao mercado a regulação dessas situações, os direitos sociais, as carências, necessidades humanas não são atendidas da maneira devida. Então, o neoliberalismo, ele sustenta um modelo oposto ao do estado de bem-estar social e é uma corrente, nós veremos melhor adiante, que vem tendo bastante influência nos países latino-americanos, entre eles o Brasil. Bem, eu vou começar a falar, então, para a gente entender melhor o que seria esse modelo do estado de bem-estar social, eu vou falar de 10 características fundamentais do estado de bem-estar social que foram apontadas e trabalhadas nesse artigo que eu mencionei no início da minha fala, escrito em coautoria pelo professor Maurício e por mim, no livro coletivo publicado este ano pela Tihan Loblanche. A primeira característica fundamental do estado de bem-estar social é a própria democracia. E aí a democracia multidimensional, ou seja, em suas dimensões política, social, econômica, cultural, institucional e jurídica. É o próprio conceito de Estado democrático de direito. E aqui é interessante porque este Congresso Internacional da UDF, realizado em 5 de outubro de 2021, é a data de aniversário da nossa Constituição Federal de 1988, que determina que no Brasil seja implementado, efetivado o modelo de Estado democrático de direito. Embora nós estejamos ainda, infelizmente, muito longe da concretização desse modelo, sobretudo em razão de políticas implementadas em nosso país, notadamente a partir de 2016. Mas nós vamos tratar melhor disso adiante. A segunda característica, então, a primeira característica do estado de bem-estar social, como eu mencionei, é a democracia, nas suas diferentes dimensões. A segunda característica é a garantia de direitos civis e de direitos políticos, porém com uma perspectiva inclusiva e antidiscriminatória. A terceira característica é a implementação, a efetivação dos direitos sociais, por exemplo, direitos sociais ao trabalho e, sobretudo, ao emprego, à saúde, que adquire uma importância tão relevante no momento que estamos vivenciando atualmente da pandemia do Covid-19, que deixou clara a necessidade de que o Estado garanta um sistema público, universal, gratuito e de qualidade de saúde a todo o conjunto da população, inclusive aqueles despossuídos de renda e de poder na sociedade. Então, no estado de bem-estar social, direitos sociais são garantidos, como saúde, educação, seguridade social, moradia, transporte coletivo de pessoas, alimentação, cultura, lazer, e vários desses direitos sociais são garantidos por sistemas públicos universais nos estados de bem-estar social mais sofisticados, que nós veremos mais adiante. A quarta característica do estado de bem-estar social é o protagonismo, a grande relevância do papel dos movimentos sociais, inclusive dos sindicatos, que são garantidos, valorizados, respeitados no estado de bem-estar social,
porque, de fato, não há uma verdadeira democracia sem instituições intermediárias, como as associações, os sindicatos, os partidos políticos, porque são exatamente essas instituições intermediárias que garantem a representação adequada dos interesses, dos direitos das parcelas despossuídas de poder e de riqueza na sociedade capitalista. A quinta característica do estado de bem-estar social é a presença de meios de comunicação de massa razoavelmente equânimes e independentes que viabilizam a transmissão, a difusão de perspectivas, interesses diversos dos diferentes segmentos da sociedade. A sexta característica do estado de bem-estar social é a participação mais igualitária das mulheres na sociedade civil e na sociedade política, e essa participação mais igualitária das mulheres contribuiu de maneira fundamental para o fortalecimento do estado de bem-estar social, ou seja, para a implementação das políticas públicas e para a concretização dos direitos sociais de cunho universal. A sétima característica do estado de bem-estar social é a participação relevante e estratégica do Estado na sociedade e na economia para garantir a implementação dos direitos sociais por meio das políticas públicas e para assegurar que haja um desenvolvimento realmente sustentável no sistema capitalista. A oitava característica do estado de bem-estar social é a política tributária, fundada nos princípios da solidariedade e da igualdade substancial, ou seja, os tributos em sua arrecadação, mas principalmente na sua aplicação, eles têm um papel muito importante no estado de bem-estar social. Por quê? Porque eles têm uma função redistributiva, ou seja, a utilização dos recursos advindos dos tributos para a implementação de políticas públicas, para a concretização dos direitos sociais, tem uma função primordial para garantir uma melhor distribuição da riqueza e do poder na sociedade capitalista. E a nona característica do estado de bem-estar social é exatamente um sistema econômico apto a propiciar um desenvolvimento sustentável, ou seja, a implementação de um capitalismo com responsabilidade social e ambiental, né? E aí essa questão ambiental adquire uma importância muito relevante no momento atual que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Ou seja, a pandemia, ela surgiu e se difundiu muito em razão do desequilíbrio do meio ambiente em que nós vivemos no mundo atual. Bem, essas 9 características fundamentais do estado de bem-estar social que eu acabei de citar, elas se concretizaram de forma abrangente nos países do centro e do norte da Europa. São, no total, 13 países, com uma população superior a 200 milhões de habitantes, e essas características, elas também alcançaram de maneira significativa, né, em certa medida, outros países europeus, porém em períodos históricos mais dilatados, como é o caso da Espanha e Portugal, com a restauração dos períodos da democracia nesses países, na década de 1970, na Espanha, com a queda do regime franquista, e em Portugal, com a restauração da democracia após o fim da ditadura de Salazar. Bem, a 10ª característica do estado de bem-estar social é a crescente participação igualitária das minorias nas diversas dimensões da sociedade civil e da sociedade política. E aqui é importante dizer o seguinte, né,
que em diferentes países do mundo ocidental, os segmentos populacionais étnicos distintos daqueles de origem europeia têm uma importância numérica bastante significativa, como é o caso da população negra no Brasil, por exemplo. E esses segmentos étnicos distintos daqueles de origem europeia estão em crescimento na própria Europa Ocidental, com os movimentos migratórios que vêm se intensificando aí nas últimas décadas. E esse fator, né, essa crescente presença dessas minorias étnicas nas sociedades europeias era um fator que não estava presente nesses países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, porém é um fator que vem ganhando uma importância cada vez maior nos países europeus ocidentais. No caso das Américas, a discriminação e a exclusão das pessoas integrantes de determinadas etnias é bastante manifesta e bastante severa. Por isso, nós falamos no racismo estrutural, presente, inclusive, no Brasil, nosso país. E aqui eu destaco a fala da professora Jennifer Preble, que possui um artigo no livro coletivo organizado por mim, pelo professor Maurício, publicado este ano. A professora Preble fala de problemas graves, ela destaca problemas graves de discriminação étnica ou racial em diferentes países da América, citando, além dos Estados Unidos da América, o Brasil, a Colômbia, El Salvador, Equador, México, Panamá e Peru. E essa autora diz que essa discriminação, esse racismo estrutural, influencia muito negativamente na construção das políticas públicas de prevenção dos riscos humanos e sociais, como a saúde e a educação. E também esse racismo estrutural prejudica muito a implementação das políticas públicas de enfrentamento dos riscos humanos e sociais, como é o caso da Seguridade Social. Então, o combate à discriminação nas suas diferentes formas, né, discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, de origem, de idade, entre outras, o combate à discriminação é uma parte nuclear da implementação do modelo do Estado de bem-estar social no mundo contemporâneo e do próprio Estado democrático de direito. Bem, o Estado de bem-estar social, ele também está presente, além da Europa Ocidental, em outros países do mundo, embora com algumas peculiaridades ou algumas limitações, como é o caso, por exemplo, da Austrália e da Nova Zelândia. E o estado de bem-estar social está presente nas Américas. No caso dos Estados Unidos, embora lá nos Estados Unidos haja um modelo de estado de bem-estar social estrito, e nós veremos o que é esse modelo, e está presente também no Canadá. Já no caso do Canadá, é um modelo de estado de bem-estar social abrangente, porque o sistema de saúde canadense ele é universal e gratuito, ao contrário dos Estados Unidos, e no Canadá existe um sistema educacional no plano universitário mais universal e inclusivo do que há nos Estados Unidos. Falando especificamente dos Estados Unidos, o estado de bem-estar social, ele começou a ser implementado nos Estados Unidos da América a partir do governo de Franklin Delano Roosevelt, que durou de 1933 a 1945, e esse processo de construção do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, ele se estendeu até meados dos anos 1970, através da implementação de políticas públicas como sistema escolar universal até o ensino fundamental, fortalecimento do direito do trabalho e dos sindicatos, uma forte atuação do Estado na proteção e na geração de emprego e o início do combate à segregação racial contra a minoria negra nos Estados Unidos.
Porém, nesse país, nos Estados Unidos, nos últimos 40 a 50 anos, o neoliberalismo ele ganhou força a partir, sobretudo, do governo de Ronald Reagan, e isso enfraqueceu as características do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, embora não a ponto de comprometer o modelo, ou seja, nos Estados Unidos há um estado de bem-estar social, embora com limitações e com restrições. E, atualmente, nós temos o governo democrata do presidente Joe Biden, que parece querer retomar políticas e características do estado de bem-estar social, ou seja, fortalecer o direito do trabalho, fortalecer o sindicato, implementar políticas de distribuição de renda, inclusive direta, para a população mais necessitada e vulnerável nos Estados Unidos. Então, é uma questão a ser acompanhada, né? Como o governo de Joe Biden retomará políticas e características do estado de bem-estar social que foram sendo desconstruídas aí por conta da influência negativa do neoliberalismo nas últimas 40 ou 50 décadas. Bem, entrando aqui na tipologia do welfare state, proposta nesse artigo que escrevemos eu e o professor Maurício nesse livro coletivo, nós propusemos nesse artigo 3 tipos, na verdade 4 tipos, né? Nós veremos melhor por quê, de estado de bem-estar social. E esses tipos vão desde o mais sofisticado, né, até aquele que apenas cumpre o mínimo de características necessárias para o enquadramento do país como um estado de bem-estar social. Então, o primeiro deles é o estado de bem-estar social abrangente, no qual aquelas 10 características que eu mencionei estão presentes, aquelas 10 características do estado de bem-estar social estão presentes, e nesse welfare state abrangente existem 2 subtipos, ou seja, os welfare state de fato abrangentes, como é o caso dos países escandinavos, e abrangentes e sofisticados, onde as características do estado de bem-estar social são mais sofisticadas, mais abrangentes, mais concretizadas, e há uma maior resistência às pressões neoliberais. E dentro desse modelo do welfare state abrangente, há aqueles que são apenas abrangentes, ou seja, né, com uma menor concretização daquelas 10 características, que seria o caso, por exemplo, de outros países europeus, como a Itália. Os estados de bem-estar social, o segundo modelo é o estado de bem-estar social estrito, onde há a presença da grande maioria daquelas 10 características que eu mencionei, mas com vários problemas, várias limitações, mas sem comprometer o enquadramento como estado de bem-estar social. E esse seria o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. O terceiro modelo, nós denominamos de estado de bem-estar social, welfare state incipiente. Os países que se enquadram nesse modelo não possuem, de fato, um welfare state, porque há restrições muito graves em diferentes características do estado de bem-estar social, mas esses países apresentam uma linha histórica de construção de um welfare state. É o caso de alguns países da América Latina, como o Brasil. E a quarta tipologia, né, o quarto modelo, nós denominamos de países sem traços característicos relevantes do estado de bem-estar social, ou seja, países que não possuem características relevantes de um welfare state e também não apresentam uma linha histórica de construção do welfare state. É o caso da maioria dos países da América Latina. E falando especificamente da América Latina, a América Latina ela é formada por cerca de 2 dezenas de países, ela é uma das realidades mais desiguais de todo o mundo, porém os países latino-americanos, eles são muito diferentes entre si.
Por quê? Porque alguns países da América Latina avançaram mais na concretização das características do estado de bem-estar social, como é o caso, por exemplo, da Argentina, do Brasil, do Chile, da Costa Rica, do Uruguai. Alguns autores incluem também o México, o Panamá. Porém, a grande maioria dos países latino-americanos, ou seja, todos os outros, com exceção desses 5 ou 7 que eu mencionei, nesses países há grandes obstáculos e desafios para a plena estruturação de um estado de bem-estar social, e de modo que nós podemos afirmar que não há, na América Latina, nenhum país que concretize realmente um estado de bem-estar social. Na América Latina, há um grande número de excluídos das políticas públicas, dos direitos sociais, né, das medidas de saúde e de seguridade social também, e esses excluídos são chamados pelos autores de ciência política como outsiders. No caso do Brasil, especificamente, nós estamos vivenciando um contínuo processo de desindustrialização, que começou nos anos de 1980, 1982, quando a indústria respondia por cerca de 30% do nosso produto interno bruto, e atualmente a indústria ela representa apenas cerca de 11 ou 12% do nosso PIB. Porém, nesse período histórico, né, a partir da década de 1980 até os dias atuais, houve situações diferentes. Então, por exemplo, na década de 1990, nós tínhamos 10% ou mais de desemprego. A partir de 2016 e até o momento atual, nós temos aí mais de 14% de desemprego. Porém, no momento atual, né, nós temos mais de 14% de desemprego. E isso sem falar dos chamados desalentados, né, que são aqueles que desistiram de procurar um posto de trabalho. Porém, entre 2003 e 2013, nós tivemos 5% de desemprego. Bem, no Brasil, nós podemos destacar que nas últimas 2 décadas, com relação a políticas públicas para se alcançar a concretização de direitos sociais, houve políticas de transferência direta de renda ao segmento mais pobre da população brasileira, como foi o caso, por exemplo, do chamado programa da Bolsa Família, né? Bem, e aqui é importante dizer o seguinte, essas pesquisas sobre os países latino-americanos, que eu e o professor Maurício citamos no nosso artigo e são apresentadas nos demais artigos desse livro coletivo, essas pesquisas trabalham com dados coletados até o início dos anos 2000. Então, de lá para cá, pode ter havido mudanças. E por quê? Porque a América Latina ela é caracterizada por uma dinâmica que os autores chamam de stop and go nas políticas públicas, ou seja, né, quando correntes de pensamento defensoras do neoliberalismo assumem o poder nos países latino-americanos, elas tendem a desconstruir os avanços que foram consolidados na fase progressista anterior. É exatamente o que vem ocorrendo no caso do Brasil a partir de 2016. E agora, já encaminhando para a parte final da minha exposição, eu vou trazer os obstáculos e desafios à estruturação do estado de bem-estar social na América Latina. E para falar desses obstáculos e desafios, eu vou falar primeiramente dos fatores que conduziram à estruturação do estado de bem-estar social na Europa Ocidental, para mostrar como esses fatores encontram enormes obstáculos e desafios no continente latino-americano. O primeiro deles é a institucionalização de ambiente, de práticas, de normas e de instituições democráticas, porque a democracia ela permite que os setores populares eles possam se organizar e pressionar para alcançar políticas públicas, para alcançar a concretização dos direitos sociais a seu favor.
Também, outro fator que conduz à concretização do estado de bem-estar social é a organização e a institucionalização de partidos políticos com uma sólida inserção nos segmentos populares, e esses partidos, eles surgiram inicialmente como partidos revolucionários, né, que propugnavam uma revolução socialista, alguns de viés anarquista, porém, com o tempo, eles se adaptaram a uma agenda reformista e passaram a defender uma distribuição mais justa da riqueza e do poder na sociedade capitalista. A atuação desses partidos políticos foi essencial à concretização dos direitos sociais. O terceiro fator é a organização e institucionalização de associações de trabalhadores, especialmente dos sindicatos, com práticas, com reivindicações democráticas e inclusivas, né? E aqui eu reitero novamente que não há uma democracia real, nem um estado de bem-estar social abrangente sem um sindicalismo forte. Isso é importante ressaltar. Há uma relação intrínseca entre um sindicalismo forte, que acaba se desdobrando em partidos políticos trabalhistas ou social-democratas efetivamente fortes, e a geração de um direito do trabalho individual e coletivo nos diversos países europeus. Porque esse sindicalismo forte, ele conduz à democratização das relações de poder no ambiente de trabalho, ele possibilita que se alcancem concessões econômicas, concessões profissionais do poder empresarial, e o sindicalismo forte, em geral, se coloca ao lado das lutas políticas e sociais pela concretização dos direitos sociais, como os direitos trabalhistas e previdenciários, né? Aqui eu destaco que essa relação intrínseca entre a proteção dos sindicatos e o direito, né, o acesso a um trabalho decente e a igualdade substancial, essa importância dos sindicatos foi destacada muito bem pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na recente opinião consultiva de número 27 de 2021, relativa aos direitos à liberdade sindical, negociação coletiva e direito de greve, a relação entre esses direitos, e tudo isso em uma perspectiva de gênero, e essa relação também entre um sindicalismo forte e o trabalho digno e a concretização da igualdade substancial na sociedade também é destacada pelo Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Bem, o quarto fator essencial para a concretização do estado de bem-estar social é a organização e a institucionalização de movimentos sociais que têm diretrizes próprias, mas são convergentes com a lógica do estado de bem-estar social, como é o caso do movimento das mulheres em busca da cidadania, da igualdade, né? Também por melhores condições de vida e de trabalho. Isso possibilitou a conquista de leis mais abrangentes, né, dos direitos sociais, e no pós-Segunda Guerra Mundial emergiram outros movimentos sociais, como aqueles étnicos, né, ambientalistas, né, LGBTIQ+, que são movimentos que têm suas pautas próprias, mas eles vão no sentido e na lógica da concretização do estado de bem-estar social. O quinto fator é a existência de uma elite política que compreende e pratica a diferença entre a hegemonia política, porque na hegemonia política existem concessões, existem mudanças, existem compromissos para o projeto de nação, de país, de Estado. E para que haja um estado de bem-estar social, então, a elite política ela tem que adotar uma linha de hegemonia política e não de dominação política. A dominação política, por sua vez, já utiliza a força e gera a exclusão, com aquela visão de território, ou seja, né, que caracteriza a prática de dominação de exclusão.
E outro fator também muito importante para a concretização do estado de bem-estar social é a estruturação de uma economia complexa e diversificada, com traços mínimos de industrialização, aqui incluída a chamada indústria dos serviços, né, na expressão do professor Ricardo Antunes. E por quê? Porque a industrialização ela gera uma classe trabalhadora diversificada e crescente, o que favorece o fortalecimento da democracia, do sindicalismo, dos partidos políticos progressistas. A industrialização também gera urbanização, uma maior urbanização, o que implica práticas mais progressistas do que aquelas inerentes ao meio rural. E a industrialização ela torna a economia mais robusta, mais diversificada, o que acaba gerando riqueza que vai financiar a implementação das políticas públicas e dos direitos sociais. E aí, nós, trazendo essas características, esses fatores para a América Latina, o que nós temos, né? Por que é tão difícil implementar um estado de bem-estar social na América Latina, inclusive no Brasil? Não há, nesses países, uma longa e consistente tradição democrática, né? Não há. A democracia na América Latina ela sofre ataques, desde os tradicionais golpes de Estado, ocorridos no século XX, com as ditaduras militares, até esses novos mecanismos artificiosos de derrubada de governos progressistas democraticamente eleitos, que vêm ocorrendo aí no século XXI, como ocorreu no Brasil em 2016. Na América Latina também há uma ausência ou uma grande fragilidade das entidades associativas, dos sindicatos, dos trabalhadores, há uma franca hostilização ao sindicalismo, às suas lideranças na América Latina, em diferentes países, né? Inclusive com o assassinato de sindicalistas, e há uma tendência em se aprovarem leis antissindicais e antitrabalhistas em vários países latino-americanos, com o enfraquecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas individuais e coletivos, que foi o que ocorreu no Brasil com a reforma trabalhista de 2017 e com a interpretação que vem sendo feita em inúmeras decisões judiciais, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil. Além disso, na América Latina, há uma fragilidade ou uma ausência de partidos políticos que tenham uma inserção forte nos segmentos populares. Existe uma frágil organização dos movimentos sociais que sejam orientados na mesma lógica do estado de bem-estar social. Há uma presença de elites políticas que praticam a chamada dominação política, ou seja, né, que enxergam e atuam no país com a visão de território, ou seja, um local destinado apenas à extração de riqueza, com a manutenção da exclusão. Além disso, nos países latino-americanos, há a ausência de uma economia relativamente complexa e diversificada, com traços relevantes de industrialização. Nós vimos que, no caso do Brasil, estamos em um processo de franca desindustrialização. Há também, na América Latina, uma presença muito forte do neoliberalismo, abraçado, né, com fervor pelas elites latino-americanas, pelos meios de comunicação em massa na América Latina, pelo próprio aparato estatal, em muitos casos, e também pelo aparato dessas entidades multilaterais internacionais, né? E o neoliberalismo, como nós sabemos, ele implica políticas públicas anti-humanistas, antissociais e antidesenvolvimentistas. Então, o neoliberalismo ele é o mais recente e poderoso obstáculo à implementação do estado de bem-estar social na América Latina. Por quê? Porque a implementação do ideário neoliberal nos países latino-americanos, inclusive no Brasil, provoca a estagnação econômica, a deterioração dos diferentes setores da economia, salvo alguns nichos específicos, como o setor financeiro, o agronegócio, a extração mineral,
Também as políticas neoliberais conduzem à desindustrialização, como eu disse, a elevados índices de desemprego e de informalidade da força de trabalho, a concentração gigantesca da renda, a manutenção da miséria e da exclusão de grande parte da população, ao sucateamento do aparato estatal necessário para a implementação das políticas públicas e dos direitos sociais, e o próprio enfraquecimento dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e dos sindicatos, né? Então, para concluir, nós podemos dizer que esses 7 obstáculos e desafios que eu acabei de mencionar, eles dificultam muito a estruturação de um estado de bem-estar social na América Latina, porém, a realidade dos países latino-americanos, da maior parte das populações latino-americanas, mostra cada vez mais como é essencial a construção de um estado de bem-estar social na América Latina, e isso se tornou ainda mais evidente no contexto que nós vivemos atualmente da pandemia do Covid-19. Então, como determina a nossa própria Constituição Federal de 1988, né, que completa seus 33 anos no dia de hoje, né, nós temos que construir no Brasil um estado de bem-estar social, para nós alcançarmos um estado, uma sociedade, uma economia mais desenvolvidos, mais justos, mais igualitários, que sejam aptos a propiciar a superação dos riscos e carências humanas e sociais, para garantir que todas as pessoas humanas tenham acesso a condições de vida e de trabalho realmente dignas. Então, agradeço a atenção de todas e a todos. Me desculpe se, porventura, eu extrapolei o meu tempo. Agradeço novamente pelo convite, permaneço aqui à disposição. Muito obrigada. Professora Lorena, nós é que agradecemos pela brilhante palestra, de altíssimo nível, a sua capacidade de síntese e o amplo conhecimento do tema bem-estar social, estado de bem-estar social, ficaram evidentes na sua exposição. E, assim, acredito que a sua contribuição para os alunos e para os pesquisadores que tiveram a oportunidade de assistir a essa exposição é incontestável. E a sua fala, ela destacou um aspecto que eu considero muito importante, que é essa ideia da transdisciplinariedade, da interdisciplinariedade, né? A importância do diálogo do direito do trabalho com a história, com a economia, com a política, para a compreensão do papel do direito do trabalho como uma política pública de distribuição de renda e de redução da desigualdade, né? Então, a professora Lorena deu uma aula inesquecível para todos nós, uma daquelas aulas que marcarão a nossa vida acadêmica, como bem lembrou o professor Felipe Chiarello na palestra anterior. Eu realmente estou muito impressionada. Parabéns à professora Lorena e muito, muito obrigada pela sua presença. Eu vou passar a palavra ao professor Maurício e, no final, retomarei aqui para os comentários finais. E as palavras são só também para renovar os elogios pela densidade, pela riqueza, pela multidisciplinariedade da pesquisa. O fato é, conforme a professora Lorena registrou, são autores norte-americanos de 3 ou 4 universidades norte-americanas nessa obra, autores europeus, mas focados na América Latina, desde autores na Grã-Bretanha, autores na Espanha, e também vários autores latino-americanos, inclusive inúmeros brasileiros. E essa comparação é riquíssima e, eu creio que ímpar na bibliografia, né, professora Lorena? Essa comparação é muito, muito, muito interessante. Eu cumprimento mais uma vez a professora Lorena, é nossa grande parceira do mestrado. Obrigado pela sua disponibilidade
de estar conosco em vários momentos, em várias situações, na nossa revista, no mestrado, nas pesquisas, nos livros. Aqui o professor Paulo, nosso coordenador, já enfatizou isso, e, mais uma vez, estendo os nossos agradecimentos e a nossa homenagem por engrandecer esse nosso congresso internacional. Muito obrigado, caríssima professora, colega, Lorena Vasconcelos Porto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Maurício. Muito obrigada. Não, eu que lhes agradeço, professor Maurício, professora Cecília, professor Paulo, e a todas e todos, mestrandos e mestrandas que estiveram aqui hoje conosco. Muito obrigada pelo convite e pela atenção e também pelos comentários aqui no chat. Obrigada. Obrigada, doutora Lorena, já sai daqui. Oi, professor Paulo. Pode falar, Maria. Eu queria agradecer, mas fique à vontade, eu concluo ao final. Não, só para registrar que a senhora já fica nos devendo uma visita quando voltarmos para o presencial, viu? Que se apenas no momento online é a forma que temos, mas já contamos com a sua presença física conosco assim que tudo acabar. Tá bom, senhora? A senhora mora no coração desse mestrado, entendeu? Seus nomes estão registrados aqui, e isso é uma marca indelével, que nada é capaz de apagar. Muito obrigado e parabéns também pela brilhante apresentação. Obrigada. Então, professora Lorena, eu agradeço mais uma vez, com a certeza de que nós saímos maiores desse evento com a sua inestimável contribuição. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, a Iuli para o encerramento do evento. Bom, em nome de todos os mestrandos, eu agradeço também a professora Lorena. Agradecemos a presença de todos e convidamos que participem das demais atividades do 4º Congresso Internacional do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF, que continuarão logo em seguida. Muito obrigado. Bom dia. Já pode permanecer. Estamos com o professor Ângelo